O que motiva um crime? Em Rio Claro, os últimos homicídios vêm demonstrando que as pessoas não conseguem resolver as pendências de questões banais e questões banais estão resultando em mortes. Então, as pessoas estão em caminhos que não levam a nada, levam ao crime, levam a outras coisas que não valeria a pena. Mulher morre após ser atropelada na vicinal que liga Rio Claro a Ajapi. Fiscalização visa coibir o transporte clandestino em Rio Claro. Com chuvas previstas apenas para novembro, nos resta uma dúvida. Se o nível dos rios continuar baixando, Rio Claro terá que racionar água? Jardim Público de Rio Claro agora faz parte do patrimônio histórico do estado. Depois da primeira vitória fora de casa, o Rio Claro Basquete se prepara para enfrentar o lanterna do grupo. Boa tarde. A partir de hoje, o Rio Claro Notícias é o jornalismo da TV Claré. Além de cenário novo, trazemos para você aí de casa novas editorias. Vamos abordar as questões políticas da cidade, contextualizar as notícias do país com o nosso dia a dia, além, é claro, de trazer para você tudo o que acontece no setor policial, os destaques esportivos e culturais. Você continua esclarecendo suas dúvidas trabalhistas do direito do consumidor, no setor de saúde e o trabalho do PROCON. Porque aqui no Rio Claro Notícias, você, telespectador, tem participação garantida. E nossa primeira reportagem já é falando de água. A região sudeste está vivendo um estresse hídrico. A falta de chuva em diversas cidades da região já iniciaram rodízio até racionamento de água. Em Rio Claro, apesar dos rios estarem com vazão baixa, o racionamento de água ainda é descartado. Não adianta procurar no céu, porque apesar do tempo fechar, ela não vem. Em terra firme, o que a gente vê é que justamente ela precisaria vir e rápido. Sem chuvas significativas desde maio, rios de Rio Claro e reservatórios da região estão cada vez mais secos e levantam o alerta sobre quanto tempo irão durar. Se em Cordeirópolis o sistema de rodízio de água foi trocado depois de 4 meses pelo racionamento de 12 horas, em Rio Claro os rios que abastecem a cidade continuam baixando, mas de acordo com o departamento responsável, a situação é tranquila. Os rios hoje estão aproximadamente 40% abaixo do que estavam no ano passado e nos anos anteriores. Isso não quer dizer que haja racionamento. Nós temos controlado diariamente a vazão dos rios, temos acompanhado diariamente, feito todo o trabalho técnico necessário. Existe uma programação que nós chamamos aqui de protocolo. O protocolo está de acordo com a programação feita, com o planejamento feito, desde que começou a falar em racionamento há vários meses atrás. A previsão não é positiva. De acordo com o técnico do CEAPLA de Rio Claro, esse ano as precipitações foram de 425 milímetros, sendo que no mesmo período de 2013 representavam 990. A média anual deveria ser de 1.450 milímetros, mas para atingir isso, seria necessário 3 vezes o valor atual. Então a gente tem que torcer para chover bastante na região de Analândia e também a previsão é igual à nossa, né? A previsão do tempo, nossa previsão, ela abrange uma área bem grande e Analândia está nessa região. E Carlos, agora não sei se você pode responder para mim, caso não chova, venha mesmo só no fim de novembro, só começo de janeiro, o que vai acontecer? O que pode ser que aconteça? Que tipo de cuidado a gente tem que ter hoje? Nós temos que continuar economizando água e também não é só na falta de água aqui na população da cidade, também para os agricultores, né? Agora, final de ano, começa a época do plantio e o pessoal que também tem rebanhos de gado já está sentindo essa falta de chuva, porque já não vai ter pastagem e nem comida depois para dar esse gado. Então a tendência é os preços dos alimentos subirem com essa falta de chuva. Já há muito tempo nós temos falado na mídia, né, qualquer tipo de mídia, sobre esse caos de falta de água. E parece que nem o governo e nem o cidadão acreditou nela. E agora a gente está passando por ela. O rio Corumbatai é responsável pelo abastecimento de 40% da cidade de Rio Claro. Com este período de estiagem, a vazão do rio é 60%, relacionada ao mesmo período do ano passado, que seria então considerado normal. Com isso, a gente consegue perceber de perto como está a situação do rio. Deste ponto onde eu estou falando agora, caminhando aqui no rio,
seria completamente impossível se chovesse aquilo que era previsto. Neste local, a água era para pelo menos estar batendo na altura do meu peito, e agora está assim, pelas canelas. O Ribeirão Claro é responsável por 60% do abastecimento e está na mesma condição, com nível 40% mais baixo. Mesmo sem racionamento, o DAE afirma que apenas um dos pontos da cidade é afetado pela má distribuição de água, os pontos altos do bairro Bom Sucesso. Apesar disso, moradores de locais periféricos dizem que continuam sofrendo com o problema da água. Falta e a conta vem muito alta. Aí é muito difícil, né? E vem aqui, demora 3, 4 horas para voltar. Tem dia que passa de um dia para o outro, não volta. É difícil. Um dia sim, um dia não, a cada 3 dias falta água. Aí a água que já rodou no seu relógio, volta tudo para trás de novo cobrando. Você até procurou o Procon para até resolver. Como no Procon resolver para ver se abaixava a conta, mas tem que esperar, tem que deixar atrasar, porque senão não resolve nada. Eu tenho certeza absoluta que a população de Rio Claro vai continuar colaborando, vai aumentar ainda a sua colaboração e nós vamos completar esse período de estiagem sem racionamento no município, diferentemente de outras regiões da Grande São Paulo, que tem sofrido muito nesses últimos tempos. E nos últimos dias, a população de Rio Claro ficou mais assustada. Em apenas uma semana, 4 mortes violentas. O que impressiona ainda mais é que todos os crimes indicam motivação passional. Relações familiares estremecidas. Histórias de amor que terminam em tragédia. Pelo menos este ano, Rio Claro registrou 8 mortes por motivos considerados fúteis. Em maio, Gabriele Casemiro, de 14 anos, estava passeando com um amigo pelo bairro São Miguel quando seu ex-namorado chegou em uma moto. Ele matou os dois e, na sequência, cometeu suicídio. Ele não aceitava o fim do relacionamento e pensava que Gabriele estava namorando o amigo. Maicon Mendes da Silva, de 27 anos, foi morto em frente à namorada pelo ex-marido dela. O crime aconteceu no bairro Terra Nova no mês de junho. E ele falou em alto e bom tom para Maiara, que a vontade dele era de cravar a faca no peito do Maicon, vir rodando até o coração sair na face. Antônia Sarte Pisante também foi vítima de um crime passional. Por ciúmes, seu marido, um sargento aposentado da Polícia Militar, deu um tiro com uma pistola 380 no abdômen dela. Neste mês, mãe e filha foram vítimas de um duplo homicídio. Juliana Rossetti Ferreira Lopes tinha 36 anos e sua filha, Paula Eduarda Guerino, 20 anos. O principal suspeito de ter cometido o crime é o ex-marido de Paula, Rafael Sotré, que conviveu com ela por 4 anos. É um lobo na pele de cordeiro, sabe? Na frente se demonstra ser uma pessoa maravilhosa e pelas costas se transforma completamente. A última morte foi registrada no dia 13 deste mês, quando um homem de 25 anos foi assassinado pelo ex-sogro por conta de uma briga familiar. Um caso que poderia ter sido resolvido com um simples diálogo. A banalização da vida assusta cada vez mais a população. O momento é de reflexão. O homem perdeu o norte. Falta Deus, falta família na infância. Cada vez mais acontecendo, e a cidade de Rio Claro já tem demonstrado os índices de homicídio muito grandes, né? Então é assustador. O que eu aprendi foi que o ser humano devia ter um respeito pelo outro, mais amor. O pessoal não acordar para a vida, assim, acordar que precisa de Deus, não sei o que vai acontecer daqui para frente. E para discutir esta situação onde tudo parece que vem sendo resolvido desta forma, com agressões, até mesmo tirando a vida do próximo, eu recebo a psicóloga Maria Tereza de Arruda Campos. Boa tarde, Maria Tereza, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, agora, tem como contextualizar este cenário, Maria Tereza? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco qual é o pacto de civilização que a gente quer, né? Como é que a gente está combinando a maneira como a gente vai viver, como é que a gente está pensando, como é que a gente vai fazer as pequenas coisas. E, na verdade, é um processo de todos nós, né? Com certeza. A questão da banalização da violência, ela é uma naturalização de que tudo pode, né? Tudo pode. Então, se a gente tem toda
uma divulgação e uma criação de necessidades de consumo. Aí as pessoas querem consumir tudo aquilo e vão fazer isso, custe o que custar. Esse seria o principal fator aí que para mostrar esse descontrole das pessoas? É muito estresse? O que seria o fator Eu acho que é um principal? conjunto, né, Janaína? Eu acho que a gente tem que pensar nesse consumismo desenfreado, a gente tem que pensar numa ausência de algumas políticas públicas que são fundamentais para trazer felicidade, para trazer alegria para as pessoas, para trazer prazer na vida das pessoas. A gente tem que pensar em como a gente vai fazer o nosso pacto de solidariedade, né, de ajuda mútua. Como é que nós vamos combinar a maneira como a gente vai viver na sociedade? Como vimos na reportagem, né, a população, de acordo com essas pessoas entrevistadas, falta família, falta Deus, é como você falou, é um conjunto de tudo, né? Isso seria desde criança. Tem como mudar depois que a pessoa já está adulta? Não, tem como mudar, mas a gente também pode, ao mesmo tempo que vai tentando criar isso com os que já cresceram, né, trabalhar bastante isso com as crianças. Essa necessidade da gente trabalhar no coletivo, da gente ter propostas onde as pessoas construam coletivamente aquele espaço, aquele funcionamento daquelas ações, tudo isso são questões que a gente foi deixando de lado e a gente foi entrando num processo de individualismo, né? Onde as individualidades não são respeitadas, onde tudo é massificado, tudo é feito por quilo. No ano passado nós acompanhamos aí os principais crimes, né, os homicídios, eram ligados ao mundo da criminalidade mesmo, pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e tivemos alguns crimes passionais, né, como esses dos últimos dias aí. Somente uma semana, 4 mortes e tudo indica que tenha sido motivado, a motivação passional. O que assusta mais é a questão de posse, como você disse, né? As pessoas precisam ser donas, né? A gente está num mundo capitalista que ensina que quanto mais você acumula, melhor você é, né? Então, quanto mais você é dono de tudo, você é o todo-poderoso, você acaba criando mecanismos para se apoderar. E né, a pessoa tem que trabalhar relações. Também a questão da perda, né? A gente vive num mundo de ganhos e perdas e muita gente não sabe lidar com isso. A vida não é só ganhar, né? Mas eu acredito que esse fator que a gente construiu na nossa sociedade, de que vale mais ter do que ser, né? Então, deixando de lado as relações humanas, né? A questão dos direitos humanos, a garantia desses direitos, o enfrentamento das violências pequenas, né? São fatores que precisamos todos repensar, trabalhar, né, Maria Tereza? Com certeza. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente, com esses esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Obrigada, Janaína. Então vamos pensar nisso, né? Quer dizer, como é que as coisas pequenas podem ser mudadas para que a gente consiga ter uma cultura de paz mais significativa para a gente. Obrigada. Bom, e a gente continua falando do setor de segurança aqui de Rio Claro. Ontem aconteceu uma fiscalização com vistas ao transporte clandestino. No primeiro dia da atuação, um flagrante foi registrado. Foi realizada uma reunião com representantes do Sindicato dos Taxistas, Prefeitura Municipal e Guarda Civil antes da fiscalização. Após definidas as ações a serem realizadas para combater o transporte clandestino, o trabalho foi para as ruas. Logo na primeira abordagem, foi constatada a irregularidade. Logramos êxito em encontrar o veículo junto com um passageiro, que se identificou e disse que realmente pagou ao proprietário para levá-lo de um ponto a outro da cidade, caracterizando para nós o transporte remunerado clandestino. Um levantamento da Secretaria de Mobilidade Urbana aponta que pelo menos 30 veículos fazem o transporte clandestino na cidade de Rio Claro, uma prática que é crime e gera multas altíssimas. No meu caso, da fiscalização da Secretaria de Mobilidade Urbana, foi o transporte clandestino. Então, pela nossa lei, ele foi autuado em R$ 5.013. Pela lei municipal, ele vai ser guinchado e só pode retirar o veículo após o pagamento das taxas municipais. Segundo a lei, para realizar o transporte de passageiros, o veículo precisa ter um logotipo na parte superior escrito táxi, placa na cor vermelha e também possuir um taxímetro.
Como não possuía nenhuma dessas exigências, o carro foi guinchado. E no próximo bloco você esclarece suas dúvidas trabalhistas com a participação do Dr. Joubert Turola aqui no Rio Claro Notícias. Ainda a opinião rioclarense sobre a propaganda política eleitoral. Você de casa acompanha a propaganda eleitoral?